da graduação e do Não, mestrado? tá tranquilo. Não preciso falar Certo. mais nada. Eu queria ver meu cabelo, mas eu não tô conseguindo ver. Acho que a gente já tá ao vivo? Não sei. Certo, estamos lá. Sim, a gente está ao vivo. Bom, pessoal, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao Cine Debate do CineF. A temática de hoje vai ser sobre o documentário chamado David Attenborough e o Nosso Planeta. A gente trouxe 2 convidados aqui e vamos lá para a parte inicial. Para quem não conhece o CineF, ele é um projeto de extensão cultural do Instituto Federal do campus de Pouso Alegre, e ele atua desde 2015 fazendo vários debates, apresentando filmes, discussões sobre diversas temáticas, e também faz produções de clipes, de vídeos e tudo que tange na questão audiovisual. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou graduando em Gestão Ambiental pela EASH USP, e eu vou estar mediando hoje esse debate. E vamos lá para a apresentação dos convidados. Bom, primeiramente, a gente trouxe aqui a Raquel Regina Félix, que ela é graduada em Engenharia Ambiental e mestra em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedades pela Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Bom, boa noite, Raquel. Boa noite, galera. Tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia. E o outro convidado é o Leonardo Guerra Risati, que ele é graduado em Ecologia na Universidade Júlio de Mesquita Filho, a Universidade Estadual Paulista, e especialista em herpetofauna e consultor ambiental. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, para começar então, para a gente falar sobre esse documentário, eu vou ler uma ficha técnica aqui que a gente fez rapidinho, e aí a gente já parte para os comentários sobre das várias coisas que são abordadas, né, nesse longa. Bom, esse documentário foi lançado dia 4 de outubro de 2020 pela plataforma da Netflix, e ele tem 1h e 23 minutos. Pela sinopse, a gente diz o seguinte: o documentário britânico é uma declaração de testemunho narrado pelo naturalista David Attenborough, por meio do qual o naturalista compartilha sua preocupação com o atual estado do planeta devido ao impacto da humanidade nos processos naturais e suas esperanças para o futuro. Existe uma cronologia da perda das regiões selvagens, do crescimento populacional e a emissão de carbono na atmosfera com o tempo de vida do apresentador, e as principais obras cinematográficas que o naturalista participou, traçando, então, em menos de 90 anos, uma situação crítica para o planeta Terra. O naturalista explica também formas de reverter essa situação e estabelecermos o equilíbrio ambiental em todo o planeta Terra. Então, ele aborda nessa, mais ou menos, 1h30, né, todas essas questões, e é sobre isso que a gente vai comentar agora. A princípio, assim, o que vocês acharam, quais são os pontos principais que vocês mais gostaram, mais acharam intrigantes sobre esse documentário? Olha, eu achei muito interessante. Ele aborda diversos assuntos, né, da parte na área ambiental. Para a gente que é da área, assim, chega a ser muito legal ver uma pessoa que passou praticamente 70 anos da vida dela documentando o que a gente vê no papel, né, na teoria. E aí ele consegue traduzir isso para a gente em imagens, assim, é muito impactante algumas imagens, achei muito interessante, mas são assuntos que são muito pertinentes para ser trazidos, assim, para a população, para a gente tirar um pouco do meio acadêmico, né, a linguagem, e trazer para uma linguagem mais acessível, assim. Eu gostei também, achei bastante importante. Achei que ele falha um pouco com relação às referências que ele deveria ter tido para embutir melhor os assuntos, mas ele conseguiu abordar de maneira geral muito boa, tornou palpável e emotiva uma relação que deveria ser muito mais ampla e preocupante. Ele podia ter, acho que o documentário podia ter tentado um pouco mais sobre dados, mas ele cumpriu a missão que é trazer essa realidade, toda essa reflexão para perto da gente de uma maneira muito mais palpável e próxima das pessoas. As pessoas não têm essa relação tão próxima. Uma linearidade de desenvolvimento ambiental que as pessoas não têm tanta oportunidade de visualizar com uma amplitude grande. Achei que ele foi muito bom nesse ponto.
Sim, eu concordo. Logo no início, ele fala de uma questão sobre um erro que foi isolado do ser humano e um erro que foi um erro contínuo, né? E eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, sobre a perda da biodiversidade, que eu acho que é um tópico importante que muita gente não sabe, qual que é essa relação entre a perda da biodiversidade com a nossa vida, o que isso impacta diretamente a gente, qual que é o impacto global, porque muitas vezes a gente fala sobre poluição atmosférica, poluições em geral que afetam a gente, mas também essa perda, ela tem impactos muito maiores, né? Então acho que a gente pode começar comentando sobre isso, sobre a perda da biodiversidade. Bacana. Vou começar assim. Eu trabalho diretamente com biodiversidade. Herpetofauna é o especialista em anfíbios e répteis, e eu trabalho com consultoria para grandes empresas para verificar a perda de biodiversidade relacionada aos meus grupos de fauna. Durante a universidade, a gente estuda ferrenhamente, e depois nas pós que a gente acaba executando, sobre esse assunto. A grande problemática da biodiversidade é que a gente entra dentro de um processo de extinção que a gente chama dentro da ecologia de vórtice de extinção. Chega em algum determinado momento que você não consegue mais recuperar algumas populações, porque elas entram num declínio genético que não é mais recuperável. E você depende de uma capacidade de suporte toda maluca, de movimentação entre as outras espécies, e você não tem chance mais de recuperação. Com isso, você perde o subsídio que mantém outras formas de vida existindo e outras condições microclimáticas, edáficas ou de qualquer outro meio de manutenção da vida. E com isso, a gente perde tudo isso. Quando a gente tem essa perda de biodiversidade, a gente perde a manutenção do que a gente entende de vida nesse momento que a gente está olhando. Então, toda a comunidade pode sofrer uma retaliação, não é uma retaliação, na verdade, toda a comunidade ela pode sofrer algum dano irrecuperável. Na verdade, toda modificação na biodiversidade é irrecuperável completamente. Não tem como retroceder isso. E quando a gente perde tudo isso, a gente está se colocando como suscetível dentro de um sistema todo que mitiga algumas soluções, mas outras são impossíveis de se alcançar. Eu vejo a perda de biodiversidade como um problema de start já, o ser humano carrega isso ao longo de milênios, a gente causa isso, todas as espécies, na verdade, causam, é um ciclo constante de adaptação, mas a gente intensificou de uma maneira tão grande que a gente precisa começar a repensar as nossas ações em relação a isso para barrar um pouco, porque as consequências são infinitamente cruéis para a gente, principalmente. Sim, eu concordo. Acho que tem umas informações que ele traz também, né, sobre a quantidade de mamíferos que tem na Terra e como que o ser humano impacta nisso. Que é o número de mamíferos que nós representamos, né, que é um número pequeno, mas o que a gente domina e produz, né, que tem esse sistema de produção é enorme, então o número de mamíferos que são selvagens, que tem aquela configuração inicial antes do nosso impacto, é muito pequeno, né? Então tem essa influência maior. Exatamente. Ele traz também essa questão do Holoceno, né, que é essa estabilidade, assim, nunca antes atingida do meio ambiente, e que já aconteceram algumas extinções em massa, né, e que algumas são por catástrofes e tal, e essa vai ser a primeira que o próprio homem vai estar causando, né, então, algumas espécies já acontece a extinção delas, né, e isso a gente tem que trazer um pouco a responsabilidade para o nosso modo de vida, né, para das nossas maneiras de viver, assim, que realmente dá um impacto, como o colega ali já mencionou, isso traz perdas irreparáveis, porque a gente sempre tem que se situar no contexto do meio ambiente, a gente faz parte, e esse distanciamento do ser humano como algo mais supremo acima, né, das outras espécies, ele traz esse distanciamento
né, das causas do meio ambiente, o que acarreta tudo isso, né? E a gente tem que entender novamente, né, que a gente é parte do meio, que a gente também tudo que a gente está fazendo vai interferir de alguma maneira ali no meio ambiente. Sim. Leonardo, perdão, eu te cortei. Pode continuar essa fala. Imagina, não... Pode continuar, por favor. Bom, uma coisa que a Raquel citou, que eu acho que é uma coisa que também tem bastante discussão sobre, é sobre a era geológica que a gente está atualmente, né? No comentário ele cita o Holoceno, que é um período de estabilidade do planeta Terra, que a gente conseguiu se desenvolver com base nisso, e conforme a gente continua nessa situação atual, né, de destruição ambiental, dos nossos impactos no meio ambiente, essa era começa a perder estabilidade e a gente caminha para uma mudança. E puxando um pouco para um outro documentário que chama Antropoceno, né, a Era Humana, que tem estudos, esse comentário de que talvez a gente já esteja saindo da Era do Holoceno e passando para o Antropoceno, que seria então essa transição de uma era que a gente tem um impacto direto e a gente tem mudanças que são tão fortes que não tem reversão. Então, eu gostaria de saber, assim, o que vocês acham sobre esse comentário, né, de existir o Antropoceno atualmente? Já houve essa mudança entre uma era ou outra? O que vocês acham sobre? Olha, do ponto de vista da ecologia enquanto ciência, as eras geológicas elas ficam avançando e a gente sempre está no movimento constante de rebalanço. A gente está se adaptando, nunca tem um equilíbrio. Ele existe como uma hipótese. A gente vive uma era muito estável por um grande período e a gente conseguiu um desenvolvimento e uma evolução de espécies de maneira que elas fiquem adaptadas de maneira muito estável por um período. A vida toda acontece dessa maneira. A grande questão do comportamento humano é que a nossa atividade, ela acelera uma pressão sobre o ambiente de maneira muito intensa. E com isso a gente está extinguindo uma boa parte da diversidade que a gente tem das espécies. E isso é um avanço que, em termos de normal, não existe o normal, mas a nossa pressão faz com que essa extinção aconteça numa velocidade infinitamente maior do que ela aconteceria naturalmente. E esse é o grande problema. Esse espectro de desenvolvimento a gente pode tratar como uma nova era. Só que a grande problemática de se falar, olha, entramos numa nova era, é que a gente precisa olhar ela com distância para conseguir entender, porque a própria definição de uma era geológica acaba entrando num conflito desses. Mas provavelmente a gente está entrando numa era nova geológica dessa perspectiva, pela perda de biodiversidade, pela nossa pressão humana, mas a gente pode não estar também, pode estar só passando por um outro período, vai depender da definição que a gente usa de trabalho. Mas a perda que o humano está causando em termos de biodiversidade das nossas atividades é um aceleramento violentamente alto e considerável, extremamente considerável na história das espécies todas. Ele faz até um paralelo com a perda de biodiversidade, né? Ele vai tratando, acho que começa com 66%, termina com 30 e pouco, né? A gente perde basicamente um terço. É um volume absurdo de espécies e isso caracteriza uma modificação gigante depois de milhares de anos, milhões, na verdade, de evolução, a gente conseguiu destruir muito rápido. A evolução humana, inclusive, quando os humanos invadem os continentes, tem até algumas bibliografias que eu posso recomendar depois, tem um livro super comum que chama Sapiens, ele é feito por ele é um best-seller, mas é muito bom. Ele é escrito por um historiador que trata do ponto de vista biológico, de seleção natural. O humano, quando atinge continentes, ele acaba levando à extinção de megafauna. A gente perdeu a megafauna em vários pontos do planeta, coincidindo com a chegada do ser humano. Isso não é um ponto que dá para desconsiderar, é um ponto muito importante, principalmente nessa emissão de carbono, que ele tanto trata também não fica tão claro, mas ele sempre está abordando essa temática no documentário, e isso pode caracterizar, sim, exatamente esse livro. Obrigado. Recomendo muito, principalmente os primeiros capítulos, é um pouco grande, mas
É uma ótima leitura introdutória, super acessível, uma linguagem fácil de entender, gostosa de ler, e dá para entender um pouco do ser humano enquanto modificador de toda essa realidade. É sensacional. E nesse ponto de vista de que a gente modifica tanto a nossa diversidade, extingue tantas espécies, a nossa atividade, a manutenção da nossa espécie, do nosso padrão de consumo, extingue, ponto. E a gente precisa começar, a Raquel, perdão, já falou isso antes, né? A gente precisa repensar as consequências das nossas ações como influenciadoras disso. Elas atingem diretamente essa dinâmica toda. A velocidade é o problema da extinção. A seleção acontece, mas a velocidade é absurda. Para complementar também, assim, tudo isso, né, eu concordo muito com isso tudo que você disse, e a questão do equilíbrio também entre as espécies, né, porque a gente agora está nesse momento do Holoceno, que é o equilíbrio entre as espécies, né, e de uma espécie dependendo da outra para a sobrevivência, né, tanto para alimentação, para tudo, tanto na fauna quanto na flora. Uhum. E a gente faz parte de tudo isso, né? E essa questão do equilíbrio também, quando a gente começa a querer suprimir apenas uma ou levar um tipo de espécie à extinção, a gente está denegrindo as outras automaticamente, vai ser em cadeia isso. Não é porque a gente está, né, com uma lista que só essas espécies aqui estão em extinção, é que os predadores dela também vão entrar em extinção por falta de comida e a cadeia, né? E vai acontecendo assim. Só queria complementar essa parte. Eu acho interessante também. Inclusive, acho que você tocou no ponto crucial do documentário, né? Que é esse equilíbrio todo que depende de todas as espécies estarem interagindo, porque a gente sempre tratou o ambiente como um grande fornecedor de subsídio para que a gente exista. E o ponto principal do documentário é que ele trata que a gente, na verdade, faz parte desse conjunto todo e que esse conjunto não se sustenta se os outros conjuntos, microconjuntos, não se sustentarem. Tem um comentário da Gabriela, né? Uhum. Eu acho que é um ponto principal também, que acho que ele fala mais no final, essa parte, né? De que, independente esse impacto que a gente está causando atualmente, ele volta diretamente para nós. Porque a tendência da natureza é que ela vai se reconstruir e se a gente, por exemplo, ocorrer um colapso da nossa sociedade, futuramente a natureza vai seguir o próprio caminho, mas a gente não. Então é uma coisa que ele toca, né? A gente fica tanto na ganância, né, de querer domesticar alguns tipos de animais e flora também, né, querer cultivar alguns tipos específicos de flora para o nosso interesse, e sendo que a gente, né, vocês já comentaram da questão do número de espécies de mamíferos que são criados apenas para o nosso próprio sustento. E isso é, assim, como se os outros não precisam... Né? E isso demanda, né, de solo, demanda de ar, e é tudo interligado. Então, quando a gente está devastando uma área para a criação de gado, a gente está denegrindo ali desde micro-organismos do solo, que é rico, a biodiversidade também do solo e do ar, né, que a gente às vezes fica muito preso nessa questão só da biodiversidade, às vezes só do que é visto, e sem contar na a quantidade de biodiversidade que tem no solo para conseguir que a terra seja fértil e continue nos dando o nosso próprio alimento. Assim. Gasta-se muito com a reposição de nutrientes, né, para o cultivo, sendo que a gente está, né, desestabilizando todo um solo para um cultivo só. Isso tanto para gado, quanto para animais, quanto para a flora, né? Aqui eu estou falando de uma maneira geral. Mas para abordar um pouco dessa sustentabilidade que a gente tem que ir pensando em modos de replicar maneiras mais viáveis, né? De você estar trazendo essa questão da biodiversidade. Complementando essa questão da biodiversidade, a gente tem outra relação ainda
toda vez que a gente seleciona pontos que apoiam a nossa existência, a gente seleciona um tipo de ave, outro tipo de organismo, peixes de cativeiro e tal, algumas coisas assim, elas são muito úteis para a gente, mas a falta de diversidade nisso vira um grande problema quando a gente tem o surgimento de algum tipo de praga que a gente não consegue mais controlar. A própria diversidade é o que fornece a seleção para que a gente consiga adaptação à manutenção desses organismos. Se faltam as condições de solo, condições de atmosfera, condições de vegetação para seleção, para que esses organismos consigam ser selecionados num tempo viável para que haja uma adaptação, a gente não consegue ter mais organismos que sejam resistentes às variações que a própria vida vai causando ao longo do tempo. E a gente depende disso para a nossa própria subsistência. Quando a gente pensa em ecologia, a Raquel tinha falado isso também no começo, a gente sempre vai voltar nessa questão toda. A gente faz parte desse sistema todo, a gente está incluso dentro dele. E pensa-se muito que a gente tem que preservar o ambiente para que ele, como se ele fosse algo distante, ele não é, algo que a gente participa. O nosso foco, quando a gente se olha como bicho, como espécie, é se manter vivo. A gente tem que preservar a nossa própria espécie. Para que a gente preserve as outras espécies, a gente essencialmente tem que preservar tudo em volta, porque senão a gente perde consistência para a nossa própria subsistência. A gente não tem mais todo o subsídio que mantém a gente. O equilíbrio, né? O equilíbrio todo, exatamente. Como você disse, quando a gente tira uma das espécies, o resto da cadeia acaba sendo prejudicado, e o equilíbrio está prejudicado, e vai acabar afetando a gente de qualquer maneira. Exato. A gente fica mitigando ao longo da história. Ele não aborda isso, acho que no documentário, mas é muito fácil de achar vários trabalhos que acontece esse ajuste de que um impacto afeta outro impacto. Teve um ponto assim que eu achei lindo, que é a hora que a atmosfera levanta as areias e essa areia vai parar no oceano. Esse oceano ele alimenta, né, os fitoplânctons que se alimentam esqueci o nominho lá do... O zooplâncton que alimenta os peixes e que a gente vai acabar se alimentando daquilo também, né, de uma certa maneira. E isso tudo é uma cadeia que é muito digna, né, que aconteceu essa evolução em milhões e milhões de anos e, como o colega já disse ali, a gente está interferindo de maneira incisiva com com o nosso modo de vida nisso tudo, né? Com o microplástico, com tudo que vai parar no oceano. E essa parte é tão linda, né? Do documentário, a hora que ele vai mostrando com imagens, né? Porque eu lembro que quando a gente é criança, né? Enfim, até na faculdade isso, a gente vê isso tudo muito em livro, muito no papel. Quando você vê uma imagem disso acontecendo, aquilo torna uma realidade muito bonita, né? É um negócio gostoso de ver o documentário, assim, essa parte. Das coisas se encaixando, né? De tudo se encaixando. Eu chego a me emocionar, pra ser sincero, com o documentário. É muito bonito. Voltando um pouquinho para a questão da forma como a gente trata o solo, né? Eu acho que uma das saídas que a gente pode ver para a gente poder preservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, ter essa necessidade de sustento, né? Eu acho que a iniciativa da agroecologia é interessante nesse sentido, que é ter um espaço que não tem só uma espécie sendo cultivada, né? Não ter uma monocultura, e ter várias espécies ali coabitando para poder crescer, e, ao mesmo tempo, as pragas são controladas, que nem o Leonardo citou. Isso. Então, eu acho que é uma saída interessante, né? Sim. Que a gente, enquanto sociedade, pode investir mais, né? Uma das maiores problemáticas dessa indústria assim, ela é uma questão muito pontual, muito, muito maravilhosa. Assim, eu conheci algumas comunidades no norte do Paraná, no sul do estado de São Paulo, que trabalham com agroflorestas e agroecologia. Tem vários amigos que trabalham com agroecologia. Ela é magnífica, só que a indústria acaba ganhando por longevidade de carregamento de alimentos. Ela consegue levar adiante e alimentos que não perecem. A gente precisa repensar, isso claro, é um projeto, eu estou concordando com vocês, que eu quero dizer. Estou apresentando os pontos desse projeto.
localmente, as pessoas precisam trabalhar isso de maneira muito intensa para que seja realmente aplicável. As comunidades precisam consumir o alimento do produtor rural local, intensificar esse consumo todo. Quando você tem uma estrutura agroflorestal, ela é magnífica. Você consegue, num metro quadrado, acho que umas 20 espécies convivendo no mesmo lugar, todas consumíveis e todas são subsídios para a própria fauna silvestre e para outras espécies de flora também que convivem nesse mesmo ambiente, fazem esse controle ecológico todo e evita a praga. É maravilhoso, consegue resistir muito, consegue alimentar muito. Fortalece o solo, né? Fortalece o solo, principalmente, ele não lixivia. Eu não entendo tanto de solo, tá? Pessoa só para... Mas para os outros pontos. Mas a gente precisa estimular muito esse consumo consciente, local, para que ele seja cada vez mais intensificado, volva para isso. Eu vi um produtor rural de agroflorestas que ele não tinha mais... Ele tinha um córrego no riacho dele e a nascente secou. Depois de trabalhar com uma estrutura agroflorestal, ele conseguiu recuperar a nascente dele, ele voltou até a água no riacho. Lindo, um lugar maravilhoso, que produz muito, subsiste a família dele toda, e ele consegue alimentar um bairro todo de Curitiba, graças a essa estrutura agroflorestal. É magnífico, a gente só precisa de fato consumir isso, porque grandes indústrias, grandes empresas, elas envolvem um lucro, esse lucro sai de algum lugar. Infelizmente, ele é do meio ambiente. Quando a gente ajuda outras espécies, outros humanos que estão mais interessados nessas manutenções de vida, a gente ajuda o geral do planeta todo. A agrofloresta é infinitamente interessante. A gente só precisa tornar ela viável para as pessoas. Principalmente pela quantidade, né? Uhum. Exato. Reduzir pela quantidade de alimento. Meu áudio está meio ruim. Mas principalmente pela quantidade, né, de uma população inteira. Então, trazer isso mais para perto da zona urbana e deixar de consumir de locais muito distantes, que acaba que o que você captura dessa planta de carbono da atmosfera para a produção, para o crescimento dela, a gente acaba voltando para o meio ambiente através dos caminhões para levar essa que é necessário também, né? Toda essa alimentação, porque mesmo assim a gente ainda tem um problema do impacto da fome, a gente tem que tornar isso polarizado assim, em pequenas regiões, né? Para conseguir tornar isso viável, porque a quantidade de alimentos que é gerado é grande, mas não vai abastecer uma população. Então, isso tudo é muito interessante de ser estudado, de ser trazido para o debate, né, para isso se tornar uma realidade, uma fonte real de solução do problema, mas a população tem que entender a importância disso também, né, de trazer para o consumo também. Exato, e seguindo no mesmo fluxo desse consumo consciente de agroflorestas e produção consciente, eu cito o consumo consciente também, a quantidade de consumo de todos os meios. Não adianta a gente reclamar de uma indústria que produz até lixo se a gente consome o produto dessa indústria em grande escala sem necessidade. Se a gente consome indústria têxtil sem necessidade da indústria têxtil, se a gente compra produto que não dura para ter quantidade ao invés de qualidade, para consumir menos, se a gente não separa o nosso lixo, são coisas pequenas. As pequenas decisões são todas importantes. E elas modificam demais essa estrutura toda, essa dinâmica que a gente tem no planeta de manutenção. Exatamente. E... Gente, vocês estão me escutando perfeitamente? Porque eu estou me escutando. Tá, perfeito. Principalmente nessa questão de uso consciente, né? Porque se a gente já viu que o mercado, quais são as tendências do mercado, né? Essa questão de realmente a obsolescência programada das coisas, né? E, enfim, toda essa discussão para que isso aconteça mesmo, né? Para que gire mais produtos no mercado.
mas eu acho que vindo de baixo para cima, né, da população, do mercado consumidor tomando um pouco mais de consciência, porque o mercado nunca vai deixar enfim, algumas empresas até tomam um pouco de cuidado, muitas são, né, para inglês ver a questão do marketing verde e tudo, mas eu acho que vem muito da questão da população mesmo se mobilizar de uma forma que eu acho que é alguma solução que pode ser encontrada, assim, para minimizar os impactos. Porque é a gente que vai consumir no final das contas, né? E é uma Enquanto pressão que isso for funciona, né? viável, enquanto isso for viável, enquanto isso for economicamente rentável para alguns, vai continuar, ninguém vai ficar pensando sobre isso, né? O pensamento tem que vir. Lógico que o ideal seria vir das empresas para baixo, né? Tipo, das empresas para o consumidor. Mas eu acho que a gente, como consumidor, a gente tem que ter esse impacto também no nosso, na nossa maneira de pensar o nosso consumo, né? Com certeza. Acho que enquanto as empresas ainda visam o lucro eu acredito que a maior pressão só venha de encontro quando o lucro deles está comprometido, que é o de baixo, é o consumidor que acaba selecionando e compromete o lucro. A empresa é obrigada a se preocupar, porque tem empresa que realmente se preocupa, eu conheço algumas, e conheço outras que realmente não se preocupam, mas fingem que se preocupam. E a gente precisa pressionar isso de alguma maneira com as nossas escolhas, com o tipo de consumo, com a quantidade do consumo, para que isso funcione. Sei lá, a obsolência programada, eu gente, perdi. Não consigo mais resolver, só tenho raiva. Pois é, a gente tem até alguns clientes aqui na empresa, né? Eu trabalho com engenharia ambiental hoje em dia, com projetos nessa área de sustentabilidade, e a gente vê que muitos empreendedores menores, né? Eles já estão com esse viés, assim, para a sustentabilidade de uma maneira mais real, assim, como realmente eu vou poder trazer isso, né? E se juntando, porque existem muito mais empresas de menor porte do que as grandes, então eu acho que a gente já vê um movimento maior, pelo menos aqui, né, na região, a gente já vê um movimento maior das pequenas empresas querendo tornar isso financeiramente viável, né? Porque é bem difícil competir, por exemplo, com plástico, numa hora de uma embalagem, mas a gente tem que, como a nossa profissão, né, encontrando as soluções para o cliente, assim, de como fazer, trocar pelo papel, que já é algum problema, uma solução assim mais viável, né? Eles se juntando todos para comprar, por exemplo, lotes de embalagens para tentar minimizar isso, enfim, né? São algumas maneiras. Acho que nesse diálogo nosso, a gente conseguiu talvez responder a pergunta da Emanuele, né? O comentário dela. Ela falou parece que há duas dimensões de transformação, uma sistemática de todo o sistema produtivo e outra de esclarecimento das pessoas da necessidade de um novo padrão. Qual deles vocês veem mais em curso? Eu acredito que a necessidade de um novo padrão é o que está mais em curso e é o que está mobilizando mais as próprias indústrias que produzem. O sistema produtivo, ele continua produzindo, se o sistema produtivo modificasse, acho que a gente não veria propaganda, porque você não seria convencido de que tem que comprar alguma coisa sem necessidade. Se a gente está sendo convencido é porque o sistema está produzindo e precisa dar conta do escoamento desses produtos. Mas essa necessidade de um novo padrão de consumo que as pessoas estão modificando, está obrigando as empresas a modificarem o tipo de produto, o tipo de venda e o tipo de consumo. Eu acho que é a necessidade de um novo padrão mesmo, que é o que está mais em curso. Eu concordo com você. Não, eu concordo com você. Imagina, a Emanuele agradeceu de nada. Obrigado pela pergunta, Emanuele. Bem interessante. Acho que a gente, continuando um pouco mais sobre essa questão também da produção, durante o documentário, né, o naturalista, o David, ele apresenta soluções para a gente continuar vivendo sustentavelmente
tanto com baixa tecnologia, como é o caso daquele povo originário, eu acho que era Nova Guiné, que eles viviam ali por centenas de anos, só sobrevivendo da floresta, mas também soluções de alta tecnologia, né? Que seriam desenvolver, por exemplo, o plástico biodegradável, as soluções que a sociedade tem para poder solucionar esses problemas. Vocês acham que essas duas tecnologias elas têm tendência para o futuro? As duas podem andar juntas ou uma vai sobrepor? Olha, eu não acho que nenhuma vai sobrepor a outra, eu acho que todas são muito bem-vindas. Todas, inclusive, estão em curso, a gente tem plástico degradável. O difícil é modificar um sistema de produção todo que já vem. A gente vê muito como um mundo ideal, como se a gente tivesse que acordar hoje e modificar tudo, e dá trabalho. A gente tem todo um sistema de produção, de transporte, de vida, que mantém tudo isso funcionando, e é um processo todo. A gente vê algumas modificações de indústria, sei lá, da proibição do canudinho de plástico até a troca pelo canudinho de papel foi mais de um ano, até a gente dar conta de consumir só aquilo que estava estocado. A indústria do plástico, ela tem muito subsídio ainda para gerar muito resíduo durante um bom tempo, mas a gente já tem vários outros materiais em curso sendo produzidos. A Gabriela, professora de vocês, ela acho que o mestrado dela foi na USP ou na UFSCar, eu não lembro, de São Carlos. E eu lembro que lá tem um pessoal que trabalha com plástico de mandioca há muito tempo já. Já comprei vasos deles e tal. E é completamente biodegradável. Não gera resíduo nenhum e tal. Mas a questão toda da poluição, às vezes, não depende só desse tipo de produto. Ela depende também do próprio material orgânico liberado na água, de outros tipos de tratamento de água, de remover substância orgânica dos produtos. As tecnologias, elas aceleram muito foi na USP que ela fez, e era um pessoal da USP também que fazia esse plástico. E eu lembro que a gente fez um projeto junto para levar esse tipo de plástico para Fernando de Noronha, porque lá o pessoal não tem aterro sanitário, eles precisam tirar o lixo por transporte aéreo. Então dá um trabalhão imenso, e estava tentando achar uma alternativa para conseguir resolver isso. E esse tipo de plástico foi uma ajuda grande para eles. Não sei se foi implementado de fato, mas resolveu por um período. E então as tecnologias acho que elas não vão entrar em conflito. Tecnologias simples andam em conjunto com as outras. Na verdade, acredito que a gente nem deveria chamar de simples ou não, são só tecnologias, independente do nível que elas tenham ou da dificuldade, do grau de desenvolvimento. Mas acho que toda solução é bem-vinda, só que a gente demanda um tempo, demanda boa vontade, demanda escolha e demanda dificuldade, né? A gente tem a tendência a buscar uma vida confortável. E a gente precisa separar o lixo, não foi da noite para o dia. Na população. Eu ia complementar com essa parte da sociedade, de uma educação, porque muitas das vezes a pessoa nem separa o lixo mesmo por não conhecer que tem uma coleta seletiva, né, no seu município, enfim. A gente já fez alguns treinamentos aqui que a gente levava isso para as empresas, para separar seu lixo corretamente, né, então tem toda uma demanda também de gerações e gerações que nunca estudaram sobre isso, que nunca foi dado para eles esse tipo de conhecimento. Então, é o que eu falei lá no começo, da gente trazer isso para o mundo, para o palpável, tirar um pouco da academia, trazer para aqui, para onde realmente acontece, né? A gente não consegue separar o lixo em casa e quer resolver o problema do planeta. Então, se a gente for separando o lixo e já destinando para reciclagem, para o aterro, só o que é necessário, fazendo composteira dos restos, isso já é um grande passo, assim, para a sustentabilidade, né? Porque é o que ele falou ali de tecnologias, que às vezes a tecnologia está só na maneira de você estar separando o seu lixo, já é uma tecnologia que você está implementando, né? É uma atitude que você está conseguindo de separar seu lixo, né, de não descartar, por exemplo, um resíduo tóxico de uma bateria de um celular junto para um aterro sanitário, que isso muita gente nem sabe que não pode, assim. Não, e o interessante disso é que o próprio consumo depois ele é alterado. Quando as pessoas têm contato, vou separar meu lixo, porque ele é lixo e tal, eu começo a separar o lixo, na hora de comprar,
já norteia melhor as escolhas. Vou comprar o que gera menos lixo, porque me dá trabalho, porque é volume para guardar em casa, porque a gente tem que dar conta. Quem separa o lixo sabe que é melhor comprar menos embalagem, porque a gente acumula aquela lixeira imensa. Então, a educação, ela é sempre a grande solucionadora, né, de tudo. Modificação mesmo. A educação ambiental é bem falha ainda, mas é uma questão que tem que ser trabalhada. Hoje em dia, as novas gerações, né, já têm essa matéria, por exemplo, na escola, já é uma coisa mais debatida. Você vai conversar com um jovem, ele já entende essa linguagem, né? Agora, você vai querer conversar com alguém de outras gerações anteriores, assim, você vê uma dificuldade, uma resistência maior, né? Por conta de tudo. Não só, também não é uma como fala, tipo, às vezes existem os jovens que realmente não estão nem aí, existem os mais velhos que realmente fazem acontecer. Isso não é uma... Nossa, esqueci o que eu quero falar. Tanto que o próprio sucesso de um documentário como esse só é possível porque existe toda uma geração preocupada com esse assunto, né? Se não existisse, ele não teria visibilidade nenhuma, a gente nem estaria discutindo, ele nem teria sido produzido. Uma das primeiras frases, ele fala, eu só me dei conta agora da importância disso que eu fiz a vida toda, né? Porque ele foi fazendo a vida toda, foi viajando, foi documentando, e hoje ele vê a diferença, né, do quanto foi devastado, quanto foi modificado o meio ambiente com as atitudes do modo de vida nosso hoje. É uma das primeiras frases dele, do documentário, assim, de como isso interferiu. Você me fez lembrar eu trabalho com algumas empresas faz uns 8 ou 12 anos, por aí, entre 8 e 12. E eu sempre vi o pessoal cumprindo exigência legal. A gente vai monitorar, vai fazer um monte de coisa e tal. De um ano para cá, algumas empresas entraram em contato comigo porque elas querem melhorar, de fato, o ambiente. Elas querem, o setor florestal, no geral. Eles querem realmente provar que eles conseguem manter uma atividade e melhorar o meio ambiente para a fauna local, para o manejo de flora. Eu achei isso de um brilhantismo, eu nunca vi antes. E é tudo consequência desse novo movimento, né? De um novo padrão de consumo. Eu sou muito esperançoso, gente. Da gente espalhar a palavra mesmo, né? De fazer outras pessoas começarem a pensar sobre isso. Porque às vezes a gente vive tão no automático que a gente não para mesmo para pensar. Um documentário desse vem trazer para a gente uma realidade que está da porta para fora, né? Não está dentro da minha casa, assim. Então eu não estou vendo, não é comigo. E aí é uma hora da pessoa parar para pensar realmente nisso tudo que a gente está falando. E aí começa a cadeia toda, igual você disse, a gente vai comprar, a gente já vê qual é a embalagem se a gente precisa mesmo levar a sacolinha para dentro de casa, e a gente começa a repensar várias atitudes, né, de consumo. De consumo. Bom, mais para a parte do final do documentário, ele cita várias formas que a gente pode mitigar esse problema, várias formas que a gente pode voltar ao equilíbrio que a natureza tinha, né? E aí ele fala sobre a questão do desenvolvimento social, da gente colocar o padrão de vida do ser humano de um nível sustentável para todos, né, num padrão alto, para que a gente possa alcançar essa sustentabilidade. Então, assim, não sei, qual que seria, tipo, como que a gente pode chegar nisso de melhorar o padrão de vida das pessoas, principalmente do hemisfério sul, né, que mais passam por essas questões de pobreza, de sofrer com os impactos ambientais também, e também continuar com esse desenvolvimento sustentável, né, que é uma coisa que ainda é muito o que eu estudei sensivelmente sobre antropologia na faculdade, o próprio autor do documentário, ele é um antropólogo, né, o David. E, no geral, acho que a grande questão toda é repensar o que é desenvolvimento e qualidade de vida. Porque quando a gente fala disso, a gente, enquanto sul-americano, a gente olha para um desenvolvimento e pensa já automaticamente no norte-americano.
e naquele padrão de consumo norte-americano. E alguns outros países do mundo não veem o desenvolvimento dessa maneira. Os próprios japoneses não veem. Eles consomem os alimentos de uma maneira muito mais sutil do que a gente. Eles não têm um estoque imenso de comida, eles não têm uma grande indústria que produz alimento de todos os tipos que a gente não precisa consumir. Isso reflete em outras áreas, inclusive a saúde física e tal. Você tem toda uma estrutura. O consumo não é visto como desenvolvimento para uma população como o Japão. Já a gente, na América, criou-se, no geral, no Ocidente, mas a gente criou o hábito de tratar o desenvolvimento como possibilidade de consumo. E uma coisa não é necessariamente a outra. Desenvolvimento é desenvolvimento pessoal, educação. Quando você tem educação, tem acesso, tem informação e o básico de vida, você tem uma estrutura que te lança para um território de responsabilidade. Essa responsabilidade que eu acho que é a grande modificadora, é a gente aprender a separar o lixo e tal. E tem alguns estudos que trabalham com populações mundiais que dizem respeito ao controle de natalidade. O melhor controlador de natalidade do planeta é o desenvolvimento educacional, educação. Quanto mais pessoas estudam, menos elas se reproduzem, e a gente diminui a população do planeta. Quando você diminui a população do planeta, você pode ter acesso a produtos melhores e serviços melhores, e não quantidade. E se você remove a quantidade, você remove a grande problemática do consumo em si. E aí você consegue ter um padrão de vida muito superior, fornece melhores possibilidades, melhores escolhas, melhor conscientização do que de outras situações. E eu acho que é esse desenvolvimento que ele está traçando. Ele não está falando de um desenvolvimento da sociedade de consumo, que acho que são assuntos conflitantes, mas quando ele fala isso, se a gente não tem uma discussão profunda nesse tema, a gente acaba achando que eles são a mesma coisa. E não são. É um outro tipo de desenvolvimento. No meu mestrado, o nome dele já fala, né? Desenvolvimento, tecnologias e sociedade. Então, a primeira pergunta que a gente fica um semestre debatendo ali é: o que é o desenvolvimento? É exatamente Sim. Isso que você disse. O que é o desenvolvimento, né? Estamos falando de qual desenvolvimento? Desenvolvimento para quem? Para qual finalidade, né? Tudo isso você explanou muito bem, só complementando que isso a gente eu fico muito feliz. Foi bem bacana. E uma coisa que eu vi no documentário que eu pensei exatamente sobre essa parte é aquela teoria do donut, da Kate Howard, que mostra quais são os limites humanos que a gente tem que chegar e quais são os limites do planeta, né? Que aí tem vários pontos que a gente não pode ultrapassar, né, os limites planetários, mas também tem os pontos dos limites humanitários, né? Que a gente tem que alcançar um nível do nível da população que não passa por essas questões de pobreza, de miséria, da população ter esse padrão e também não ultrapassar os limites planetários. E aí tem um outro pesquisador, que é o Stephen, que ele aponta que a gente já ultrapassou justamente a questão que o David aponta, que a gente já ultrapassou o limite da biodiversidade, que a perda está sendo enorme. Então, é um dos primeiros limites planetários que já foram ultrapassados, né? Então, foi uma coisa que eu pensei quando eu vi essa parte final, assim, que é tão necessário quanto preservar a natureza, também é garantir que todo mundo tenha esse acesso aos serviços básicos da sociedade, né? Olha, eu tenho a impressão que isso envolve muito mais para a política, porque em termos de recursos, a gente tem recursos hoje em dia para tudo. A distribuição ela não é feita da melhor maneira possível, principalmente envolvendo tantas nações ao longo do planeta, tantas produções diferentes, e uma logística completamente difícil, uma comunicação difícil, relações difíceis, o humano ainda está muito difícil. E a gente deveria fornecer condições melhores para várias populações. Esse território é um território muito, muito, muito nebuloso, que a gente não consegue mensurar, na verdade. Atingimos uma capacidade de suporte. Não sei se a Raquel concorda comigo, mas até hoje a gente não tem
A gente tem muita gente trabalhando sobre o assunto, mas a gente não conseguiu nenhuma conclusão até hoje. E deveríamos... No meio acadêmico, né? Porque quando a gente começa a pensar nos interesses né, o porquê que ainda existe fome, por que de tanta desigualdade, né, a raiz do problema mesmo, aí a gente acaba caindo nas questões políticas mesmo, na questão de distribuição de renda, enfim. Existem outras nuances por trás, né? Não é só do limite da terra de produção, lembrando, né, que dos limites finitos da terra, né? A gente tem mesmo os limites da terra, mas ainda estão, como você disse, ainda está sendo bem estudado pela ciência e tudo, mas eu acho que caminha por outras vielas, assim, que seria essa questão mesmo de políticas, dos interesses por trás de manter, né, populações no submundo, ou populações sem o acesso, porque um lado precisa manter esse outro lado sempre dependente do básico, né? Do básico. Eu acho até que o meu ponto de crítica com o documentário é exatamente esse. É magnífico, maravilhoso, uma discussão muito sólida, mas eu acho que tem um assunto que poderia ser abordado no documentário que envolve os padrões de consumo que eles não abordaram, provavelmente por pressão econômica, porque é um assunto muito, muito sensível de ser tocado. Quando você diz para as pessoas, olha, parem de comprar tanto, assim, a gente tem que levar desenvolvimento para outras partes do mundo e tirar de outras, mas ninguém quer baixar tanto o padrão. E voltamos para aquela pergunta novamente, o que é desenvolvimento? Então a gente tira padrão de consumo de um lugar, leva o básico para quem não tem, mas são questões muito mais políticas do que outras, e a grande maior parte das empresas mundiais não vão baixar o lucro, não vão baixar a vontade de venda. Não é o interesse, né? Não é o interesse. E precisam. E, na verdade, se a gente barrasse tudo isso imediatamente, a gente implodiria todo o nosso sistema social de vida. Então, a gente precisa ir repensando, e acho que ainda leva algumas gerações. Mas o sistema todo, definitivamente, a gente está exaurindo o que a gente tem de capacidade mesmo terrestre, e a gente precisa começar a modificar. Porque entra muito, né, Leonardo, entra muito na questão do equilíbrio, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, muita gente fala para nós, mas ainda tem muita terra para ser plantada, muita terra para ser, muita mata para ser colocada no chão. Já ouvi isso. Eu já vi também. Como se o equilíbrio não fosse necessário, que é o que a primeira discussão nossa aqui, né? O equilíbrio é necessário, né? Existe isso já. O que é produzido de comida daria para gerações, assim, né? Sim. Alguns ficam restritos, assim, fica muito... E a velocidade de recuperação ambiental também. Eu não sei se já trabalhou com algum projeto de recuperação ambiental. Sim. Você vê o tempo que demora para conseguir recuperar um ambiente, e eu trabalho com fauna, às vezes a gente não vê a fauna se recuperar ainda, tipo, de um projeto longe. Eu vi um projeto de 25 anos que a fauna ainda não ocupou aquele lugar, e a gente vai perdendo. Então, quando a gente pensa na história toda que muitos produtores falam, mas tem muita terra para desmatar, tem muita área para usar ainda, terra improdutiva, você vai olhando, você vai falando, cara, já demora tanto para a coisa andar, para voltar ao eixo, e na verdade não tem tanta área assim disponível. O que a gente tem já é para lá de um mínimo, sei lá, eu desconfio que a gente já passou já exauriu um pouco menos do mínimo possível. Principalmente, assim, pela região que a gente está aqui, né? A gente está numa região privilegiadíssima no Brasil, assim, abastecido de floresta amazônica e todos os seus rios voadores que trazem para a gente toda a umidade que a gente precisa, e aí essa discussão, enfim, não se aplica com algumas pessoas que parece que precisam ver, assim, né, a coisa acontecendo. Por exemplo, a chuva chegou o ano passado negra em São Paulo. Então, isso aí, nossa, realmente chega aqui em São Paulo, né? Então. O pessoal fica abismado de ver chegar, sendo que parece que já está explicado tantas vezes que realmente a umidade, né, precisa ficar palpável, né?
nessa faixa do planeta inteiro é deserto, só no Brasil, aqui na América do Sul que não. E aí a pessoa não entende. Eu lembro, exato, eu lembro que quando eu estava estudando no primeiro ano de faculdade, fui fazer um trabalho, eu precisava explicar a climatologia toda da Amazônia, como ela surgiu. E eu lembro que se não tivesse um movimento geológico de Cordilheira dos Andes, o empoçamento de água, matéria orgânica, não tinha floresta amazônica. E sem floresta amazônica, a gente não tem um corredor de umidade que faz a gente ser verde na América do Sul. E se a gente perde isso, isso não volta. A estrutura e estamos perdendo, né? Que está queimando. Não vamos esquecer que está queimando lá. Sim. E não recupera. Tipo, não tem como a gente... Quando ele fala de recuperação, o autor, inclusive, do documentário, ele fala de recuperação ambiental, ele fala que a gente tem que recuperar e tal. A gente pode recuperar muito de vegetação e de tornar verde as áreas. Mas a problemática maior é que a gente não consegue criar uma seleção e criar espécies adaptadas àquela condição climática. Isso é impossível. E nisso que a gente vai perdendo carbono para a atmosfera e esse sistema todo vai perdendo. A Amazônia some. A Amazônia sumiu, gente, o processo geológico não volta, não tem como. A gente tem que pensar mesmo. E a gente tem que lembrar também que são espécies que muitas das vezes não foram nem estudadas ainda, não estão nem catalogadas, né? Porque existe ainda existe muito estudo, mas ainda tem muita coisa a ser estudada. E antes, tipo, eu vejo por tudo isso que está acontecendo, a gente já vai perdendo sem nem saber o valor de tudo isso que a gente está realmente queimando e perdendo. Não é simplesmente, tá pegando fogo porque é natural, né? É tudo que tá indo embora. Exato. Eu já vi espécie ser descrita, ela foi encontrada por causa de um empreendimento na Amazônia, ela foi descrita e quando o artigo da descrição da espécie foi publicado, a espécie já estava extinta pelo empreendimento, antes da descrição. Eu vi ao vivo acontecer. É um absurdo, é chocante. E isso está acontecendo o tempo todo em vários lugares, né? Em todos os lugares do planeta, na verdade. Quando a gente vê aquelas cenas de calota derretendo, é chocante. Chocante. Parece que 1 grau não dá muita diferença, mas dá uma diferença absurda, né? Exatamente. A grande questão, né, das pessoas acharem que o pouquinho que se faz por dia não vai fazer muita diferença. É 1 grau só. É 1 grau só que vai desestabilizar várias espécies e que estão todas interligadas e que vai acabar corroendo toda a cadeia. Então, exato. É triste ficar conversando sobre isso. Porque parece que a gente está meio impotente, né? A gente fica vendo e fica meio impotente, assim, porque por conta mesmo da falta de educação, da falta de conhecimento do pessoal a respeito, né, da importância da valorização da biodiversidade para o planeta, da arrogância da gente achar que, né, só a nossa espécie é que tem que sobreviver de alguma maneira, não sei. Qual que é o problema de deixar as outras espécies também com o seu direito de vida, né? Porque ela está aqui no mesmo tempo geológico da gente e a gente se sentir mais importante do que as outras. A gente só nota isso quando a gente começa a ter medo de não existir mais, né? Quando começa a apertar o calo, assim. Exatamente. Ou quando tá um dia muito quente, aí você fica pensando, adoro aqueles memes que colocam, tipo, corta todas as árvores, aí depois fica querendo uma sombra pra ficar muito quente. Tem um meme que é muito engraçado, né? Vamos ver se cortando a mesma árvore. Melhora. Pois é. É rindo para não chorar. Nossa, discussão... tem muita coisa que esse documentário ainda, ele aborda muito. Gente, falei, a Gabriela fez uma piada de que ia ter que me botar tempo limite com essa tagarela. Gente, a Raquel com certeza concorda. É muito tema. Muito tema. É uma infinidade. Acho que a gente até podia fazer outras lives, hein, Leonardo? Podia. Pra gente continuar. Dava para dividir. Vamos dividir em blocos. Isso. Olha, uma ideia. Também. Mas como é 1 hora só, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento já, né? Eu vou ler aqui a última frase que o David fala no documentário, e aí vocês podem fazer as considerações finais, né? No final, ele fala o seguinte:
Há uma grande chance para redimirmos, completarmos nossa jornada de desenvolvimento, tratarmos o impacto e voltarmos a ser uma espécie em equilíbrio com a natureza. Só precisamos de determinação para fazer tudo isso. Agora temos a oportunidade de criar o lar perfeito para nós mesmos e restaurar o mundo rico, saudável e maravilhoso que herdamos. Imagine só isso. E acho que a gente pode fazer as considerações, a gente caminha para o final. Raquel, se quiser. Eu queria agradecer, eu achei bem utópico, assim, né? E a gente ir pensando quais seriam as soluções, né? Eu acho que quanto mais gente pensando nisso e trazendo mais pessoas para desenvolver, né? Essa discussão do que desenvolvimento é esse, de que desenvolvimento estamos falando, né? Toda essa questão, para deixar menos utópica a coisa, né? E como a gente vai fazer? Então, assim, o nosso papel aqui como empresa de consultoria, como a gente vai resolver, como a gente vai fazer. A gente levanta, né, o problema e a gente tem que também ir pensando em quais são as soluções, porque elas são demoradas e elas precisam ser feitas. Queria agradecer o convite da Gabriela, do Luiz Guilherme, para a gente participar. E aí, adorei. Estamos abertos aí para qualquer outro tipo de discussão. E obrigada, Leonardo, também, pela companhia aí na live. Eu que agradeço, eu adorei, na verdade. Eu concordo completamente com a Raquel, acho que são esses micropontos, a gente vai ter que... A gente criou vários problemas ao longo desses anos todos de desenvolvimento humano, então a gente vai ter que solucionar vários problemas, microproblemas. E quanto mais gente pensando melhor, quanto mais gente sabendo da importância de cada pequena escolha do dia a dia, melhor, entendendo que, poxa, quando eu abro a torneira, eu estou esvaziando um pouco outro lugar, eu estou trazendo água de um lugar, botando em outro, eu estou sujando mais água. Quando eu ligo o interruptor da lâmpada de casa, eu estou dando força para outra hidrelétrica ser construída, ou para comprando um celular por ano, eu estou dando força para a indústria. Essas pequenas percepções acho que são um grande caminho. A Raquel falou a palavra utopia no começo do ensinamento dela. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o autor apresentou soluções grandiosas. Eu não sei se são tão grandiosas assim, porque a nossa vida já tomou proporções absurdas no planeta. Eu acho que ainda é um trabalho de formiguinha, um pouco de cada um, todo mundo pensando junto, e isso tudo faz o grande. Eu acho que é o ideal. Eu queria agradecer também o convite da Gabriela. Luiz, obrigado. Fiquei muito feliz de participar. Uma discussão que eu sou apaixonado, trabalho na área, sou um grande idealista da área, me considero muito mais ecólogo do que ecologista, na verdade, mas trabalho incessantemente, na verdade eu dedico a minha vida para isso, e é um grande prazer poder ajudar, espero que tenha ajudado um pouco mais, esclarecido um pouco mais todo mundo. Se precisarem, estamos aqui novamente. Obrigado a todo mundo que participou. Espero que a gente tenha colaborado para a formação de vocês, para ajudar um pouco mais, para gerar uma curiosidade, o que puder. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Raquel. Adorei te conhecer. Foi uma discussão maravilhosa. Com certeza, agregou. Eu acho que é importante essa discussão com várias visões sobre várias coisas. E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, do Leonardo e da Raquel. Também agradecer o convite para eu trazer um pouquinho de informação também. Claro, não igual de vocês, que tem bastante tempo de estudo, que conhecem bastante coisa, mas é sempre bom ter esse diálogo, né, para a gente aprender cada vez mais. Então, agradeço muito. E com isso a gente encerra, então, essa live do CineF, do Cine Debate. E quem não assistiu o documentário ainda, recomendo muito assistir, para você ter uma ideia melhor do que a gente está falando agora. Peguem lenços. Eu e o Leonardo, a gente acabou conversando assim, né, totalmente, às vezes fora do documentário, mas é muito interessante mesmo, vale a pena, e que bom que ele está na Netflix, assim, e no YouTube para todo mundo ter acesso, né, que é o grande problema, é o acesso. Então, que bom que muita gente vai poder ter esse despertar aí vendo o documentário, né, para essas questões. O Leonardo falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da sociedade, né, das pessoas entenderem agora. Aí vai começar uma outra live, que nem falar de pandemia e falar de toda essa questão que a gente está vivendo agora e o tanto que é importante pensar em sociedade, não ficar pensando
no meu conforto próprio, no meu umbigo, e acabou, né? Que a gente está aqui no meio da biodiversidade. E a gente Então, tá, é gente, de muito biodiversidade. obrigada. Exatamente. A gente volta outra hora, né, Leonardo, para falar só sobre Vamos para a parte o 2. tópico. A gente vai com um tópico só. A gente vai em tópico agora. Então tá bom, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Muito, gente. Brigadão. E até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.